Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karina Cevales e trabalharei com vocês a disciplina Lei Maria da Penha. Peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum, certo? Tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula 1. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? A disciplina Lei Maria da Penha, ela tem por objetivo disseminar conhecimentos sobre a Lei número 11.340 de 2006, que é considerada a terceira melhor lei do mundo na questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Normalmente, disse que é uma lei que pegou, pois ela é amplamente conhecida pelas mulheres, que dela fazem uso quando em uma situação de violência. É muito comum a gente ouvir falar, né, que o vizinho utilizou a Lei Maria da Penha, vai aplicar a Lei Maria da Penha, isso é muito comum. Então, a Lei Maria da Penha ela foi publicada em 2006, portanto, já são 12 anos de vigência. E ao longo desse período tem salvado vidas e atuado na desigualdade entre homens e mulheres. E essa desigualdade ela é evidenciada principalmente pela violência nas relações afetivas, domésticas e familiares. Os índices dessas violências são alarmantes e coloca o nosso país, o Brasil, entre os 5 países do mundo mais perigosos para as mulheres viverem. Esperamos aqui, junto com você, refletir sobre esse grave problema enfrentado em todo o mundo, a violência doméstica e familiar contra as mulheres. O nosso estudo será realizado a partir de uma abordagem introdutória da Lei Maria da Penha, tendo por foco as estratégias levadas a efeito na questão da violência contra as mulheres em nosso país. Inicialmente, nós abordaremos a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Nós precisamos primeiramente saber e entender quais são os requisitos que eu devo levantar para que eu tenha a aplicação da Lei Maria da Penha. Ou seja, primeiro nós precisamos saber quando essa lei ela é aplicada. A Lei Maria da Penha ela não tipifica crimes. Nós não temos nenhum crime na Lei 11.340 de 2006. Os crimes eles já estão todos previstos no Código Penal e na legislação penal especial. Do que trata então a Lei Maria da Penha? O que ela vem a abordar? A Lei Maria da Penha ela trata de mais proteção para a mulher, vítima da violência doméstica, e mais severidade para o autor da infração penal que recai contra aquela mulher. Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessário que haja, então, a presença de 3 requisitos. E é isso que nós vamos começar a analisar agora. Bom, o primeiro requisito é a existência de uma mulher no polo passivo. Ou seja, é necessário que a vítima seja uma mulher. Só há que se falar da aplicação da Lei Maria da Penha se nós tivermos como vítima de uma infração penal a mulher. E nós precisamos, então, a partir de agora, saber quem é essa mulher protegida pelo legislador da lei de 2006. A Lei Maria da Penha protege apenas a mulher. E aqui surge uma dúvida. Será que essa lei é constitucional quando sai em defesa apenas da mulher? A lei não estaria, então, ferindo a Constituição quando essa lei protege apenas a mulher? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, ele já declarou que essa lei é, sim, constitucional. Por quê? Porque, de acordo com o Superior Tribunal Federal, o STF, a mulher, via de regra, ela é sempre a parte mais vulnerável nos vínculos. É parte que está em uma situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência. Dessa forma, protegendo a mulher, a lei estaria protegendo pessoas diferentes na medida de suas desproporções.
E quem seria essa mulher, então, protegida por essa lei? Mulher, para a Lei Maria da Penha, é aquela biologicamente considerada, é aquela que nasceu como tal. Essa é a mulher. Será que a lei protege apenas a mulher biologicamente considerada? Ou será que o sexo feminino é uma questão de postura, é uma questão de gênero, de mentalidade? Vamos trabalhar agora com a figura do transexual. Quem é o transexual? É a pessoa que nasceu biologicamente homem, ou seja, ele nasceu em um corpo masculino, mas que se comporta como se mulher fosse. Ele queria ter nascido mulher, ele deseja ser uma mulher. Existe aqui uma mulher, na realidade, na condição tal de gênero. Esse é o transexual, é aquele que tem o gênero feminino. Nós temos atualmente uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicação da Lei Maria da Penha, no caso concreto envolvendo um transexual operado, que mudou inclusive o seu registro civil, deixando de chamar João para se chamar, por exemplo, Maria. Bom, e no caso do transexual não operado, aplica ou não aplica a Lei Maria da Penha? O transexual não operado é aquele que não fez a alteração de sexo. Nesse caso, também os autores que escrevem sobre a matéria indicam plenamente a aplicação da Lei Maria da Penha. Um terceiro caso surge para nós, que é o caso dos transgêneros. Nesse caso, os autores também orientam a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Bom, esse seria então o primeiro requisito. Para se aplicar a Lei Maria da Penha, nós teríamos que ter uma mulher como vítima de uma infração penal. Mulher biologicamente considerada, mais o transexual e mais o transgênero. Basta isso, gente, para a gente aplicar a Lei Maria da Penha? Não. Esse é apenas o primeiro passo. Se uma mulher, por exemplo, for agredida na rua, for ameaçada na rua, é o bastante para a aplicação da Lei Maria da Penha? Não. Não vai ser o bastante. Por quê? Qual seria, então, a segunda exigência para se aplicar a Lei Maria da Penha? É necessário, então, como segunda exigência, estar presente os vínculos. É necessário ter pelo menos um dos 3 vínculos colocados pelo legislador. Quais seriam, então, esses vínculos? Nós temos 3 modalidades de vínculo. Seria a unidade doméstica, a família e a relação íntima de afeto. Então, ou seja, presente o sujeito passivo mulher e um dos 3 vínculos, é possível a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Vamos falar um pouquinho sobre esses vínculos. O primeiro dos vínculos é a unidade doméstica, que, de acordo com o legislador, é o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as pessoas esporadicamente agregadas. Esse vínculo ele já foi chamado anteriormente, pela doutrina, como espaço caseiro. O que é isso? São pessoas que dividem o mesmo espaço caseiro, que estão lá debaixo do mesmo teto. Uma situação que exemplifica muito bem essa relação de espaço caseiro e que é muito comum no nosso dia a dia é a relação entre o patrão e a empregada doméstica. Veja bem, o patrão contrata uma empregada doméstica e a empregada doméstica ela começa a frequentar a casa de segunda a sexta-feira, no seu horário de trabalho, né? De 6 horas da manhã até as 18 horas. A empregada doméstica, ela não faz parte daquela família, nem mesmo por afinidade e nem mesmo por opção. O patrão, ele não tem nenhuma relação íntima com a empregada doméstica, mas a empregada doméstica divide o mesmo teto da família. A empregada doméstica faz parte do espaço caseiro desse convívio permanente da família. E, se num determinado dia, esse patrão surta, perde a cabeça e agride a empregada, nós temos, olha só, o sujeito passivo mulher, que é a empregada doméstica, nós temos o vínculo de unidade doméstica e nós temos uma forma de violência, que é a violência física. Enfim,
presente o sujeito passivo, mulher, presente um dos vínculos e presente uma das formas de violência, nós teremos sim a aplicabilidade plena da Lei Maria da Penha. Que significa, como eu já disse aqui anteriormente, no início da aula, significa, a aplicação da Lei Maria da Penha significa o quê? Significa mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor do crime. Então, olha só, o primeiro dos vínculos nós já falamos aqui, que é a unidade doméstica, é o espaço caseiro. Nós teremos também o espaço caseiro em outro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Imaginem vocês duas moças que dividem a mesma república estudantil. Vamos imaginar que essas duas garotas que fazem a faculdade de medicina, elas vivem juntas há mais ou menos uns 4 anos. Em um determinado dia, uma garota discute com a outra e no momento da discussão, uma delas agride com um tapa no rosto a outra moça, causando uma leve lesão de natureza, de lesão corporal. Veja bem, essa moça, ela agrediu uma outra moça. Então, nós temos nesse caso o sujeito passivo mulher, nós temos também a unidade doméstica, que é o convívio permanente de pessoas, e nós teremos também uma das formas de violência, que nós falaremos na sequência, que é a forma de violência física. Então, nós temos a fórmula perfeita da aplicação da Lei Maria da Penha. Qual é? Sujeito passivo mulher, um dos vínculos e mais uma das formas de violência. Nós teremos, então, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha. Muitos poderão questionar agora o seguinte, mas quem bateu na moça foi outra mulher. E aí, professora? Nesse caso, a lei se aplica no caso de agressão de mulher contra mulher? E a resposta é positiva. Olha só, o que marca a presença da Lei Maria da Penha é um sujeito passivo, mulher. Pouco importa o sujeito ativo, ou seja, o sujeito ativo, autor da violência, ele pode ser homem ou ele pode ser uma mulher. Com relação à unidade doméstica, sinônimo de espaço caseiro, eu vou colocar aqui trazer para vocês aqui uma peculiaridade. Será que existe, então, unidade doméstica entre vizinhos? Existiria essa possibilidade? Será que a vizinha que tem amplo acesso à casa, e aí um belo dia ela entra na casa e o marido acaba perdendo a cabeça e agredindo a vizinha que é muito amiga de sua esposa? Será que a simples relação, essa relação entre vizinhos, configuraria unidade doméstica? E, portanto, nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha? E a resposta é não. A resposta é negativa. A simples relação entre vizinhos não que configura unidade doméstica e nós afastaremos, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha. Unidade doméstica seria, então, o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculos familiares, mas que estejam, como eu já disse, sob o mesmo teto. Agora vamos lá para o segundo dos vínculos. O segundo dos vínculos é a família. Nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha diante do contexto familiar. O que é família segundo a Lei Maria da Penha? O que seria uma família? Família, para a Lei Maria da Penha, são aquelas pessoas que são ou se consideram aparentadas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, olha só, a família ela não é unida só por sangue, segundo a Lei Maria da Penha. A família também seria unida por afinidade e também seria unida por expressa vontade. Então, veja só, se nós tivermos um sujeito passivo mulher e mais o vínculo família, nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, no tocante ao vínculo família, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas peculiaridades que eu acho que a gente tem que discutir. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, um exemplo prático para que vocês possam entender. Então, imaginemos agora uma garota de 18 anos, que vive com a sua avó, de 78 anos, mas é essa vovozinha idosa que cuida dessa garota.
Imagine que em um dado momento as duas discutem e a avó acaba empurrando a garota e essa garota se descontrola, bate uma das mãos ali na pia da cozinha e sofre uma lesão corporal de natureza leve. Uma lesão ínfima, praticamente insignificante, mas existe a lesão. Uma lesão muito pequena, mas ela está lá. Então vejam só, nós temos, vamos analisar o caso, nós temos sujeito passivo mulher, nós temos o vínculo família, né, porque as duas moram debaixo do mesmo teto, e nós temos forma de violência física. Tecnicamente nós teríamos então o quê? A aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Mas seria razoável, nesse caso, a aplicação da Lei Maria da Penha nessa situação de violência doméstica? Será que seria prudente aplicar a lei? Seria justo com a avó aplicar todo o rigor da Lei Maria da Penha? Nesse caso, não seria, né? Se a gente for ponderar, não seria aceitável a aplicação da Lei Maria da Penha. A lei ela não veio para alcançar essas situações domésticas onde não existe vulnerabilidade, onde a mulher não está em uma situação arriscada, onde a mulher não está em situação de hipossuficiência. Então, no campo família, portanto, para afastar situações como essa, onde o rigor da lei poderia trazer um mal ainda maior àquela família, o Superior Tribunal de Justiça passa a fazer, então, uma avaliação do que seria a vulnerabilidade. E aí ele define o seguinte, o STJ diz que vulnerabilidade passa a ser risco, passa a ser sinônimo de hipossuficiência. Nós não estamos concluindo aqui, pessoal, que a avó não responderá pelo crime de lesão corporal. A avó responderá sim pela lesão corporal, mas sem a severidade da Lei Maria da Penha. Ou seja, pela ausência de vulnerabilidade, a gente afasta a Lei Maria da Penha e ela vai responder apenas por lesão corporal. Vamos então passar para o terceiro vínculo. Qual seria então esse terceiro vínculo? É o vínculo da relação íntima de afeto. O que seria essa relação íntima de afeto? De acordo com o legislador, a relação íntima de afeto é aquela na qual o sujeito convive ou conviveu com a pessoa independentemente de coabitação. Então, haverá relação íntima de afeto na conduta do sujeito que convive ou conviveu com a ofendida, independentemente de terem ou não morado juntos. Então, aqui na relação íntima de afeto está a esposa, está a companheira, aqui está presente a amásia, aqui está presente a namorada e aqui estão todas as ex-esposa, ex-companheira, a ex-amásia e a ex-namorada. O namorado, ele não precisa ter convivido com ela, basta que tenha tido com ela um namoro sério. Bom, o que é importante para nós guardarmos até aqui, né? O que é relevante disso tudo que a gente discutiu? Olha só. Nós temos um sujeito passivo mulher, nós temos agora o vínculo de relação íntima de afeto, né? Na relação íntima de afeto, a presença masculina já acrescenta uma vulnerabilidade da mulher. Só a presença masculina já configura a vulnerabilidade presumida da mulher, segundo o STJ. Então, recapitulando um pouco, como eu disse, para vocês no início da aula, né, que o primeiro passo para a aplicação da Lei Maria da Penha seria, então, o sujeito passivo, mulher. O segundo passo é detectar a existência de um dos vínculos. Quais seriam eles? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. Mas eu preciso de algo mais. Concordam? Eu preciso de algo mais, eu preciso acrescentar algo mais nesse problema. Eu preciso também de uma das formas de violência. E aí, a Lei Maria da Penha elenca 5 formas de violência colocadas pelo legislador. Elas vêm elencadas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. São elas, de acordo com o artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física,
que deve ser entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. A segunda seria a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. No inciso terceiro, ele traz a violência sexual. Essa violência sexual ela deve ser entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. No inciso 4º, nós temos a violência patrimonial. O que seria isso? Ela deve ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalhos, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O inciso 5º traz para nós a violência moral, e ela deve ser entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Bom, os números no Brasil mostram que a forma de violência mais comum no nosso país, infelizmente, e que representa 50% dos registros, é a forma de violência física. Essa é a predileta do nosso país. Qualquer atentado contra a mulher configuraria violência doméstica? Presente, portanto, sujeito passivo mulher, presente um dos vínculos, unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto, e presente uma das 5 formas de violência, nós teremos, então, a aplicação na íntegra da Lei Maria da Penha, trazendo mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor do crime. Portanto, para fechar o nosso raciocínio, eu gostaria de traçar junto com vocês o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá? Passo a passo? Olha só, eu tenho que ter como vítima quem? A mulher. Então, a gente começaria escrevendo um conceito no seguinte sentido. É qualquer ação ou omissão contra a mulher? Não, contra a mulher. Ação ou omissão contra a mulher baseada no gênero, dentro de uma relação íntima de afeto, no campo família ou no campo da unidade doméstica e que cause nessa mulher uma violência física ou psicológica ou moral, ou sexual ou patrimonial. Isso é a violência doméstica. Basta que nós juntemos aqui os nossos requisitos, que nós estudamos separadamente, né? Que nós conseguiremos conceituá-la. Bom, eu acho relevante abordar aqui com vocês alguns mitos sociais que permeiam o imaginário social e que são muitas vezes, assim, dolorosamente, né, responsáveis por sustentar ideias equivocadas que acabam legitimando ou que justificam a violência contra a mulher no nosso país. Vamos lá, são eles. Primeiro mito comum na população. Primeiro mito, então, seria a família é o local mais seguro que existe. O perigo está nas ruas. 50,3% dos assassinatos das mulheres brasileiras, gente, são cometidos por um familiar direto da família. Esse dado, ele contraria a máxima da segurança doméstica. Violência contra as mulheres são cometidas por pessoas do círculo familiar,
afetivo e dentro da própria casa. É justamente quem está dentro de casa que agride a mulher. O segundo mito, muito comum no nosso país, é dizer que a violência contra a mulher é reflexo da cultura da pobreza. A violência doméstica e familiar, ela perpassa todos os grupos sociais, independentemente de renda, cor, religião, orientação sexual e idade, pois é decorrente das desigualdades de gênero e não necessariamente de classe. O nosso terceiro mito, muito comum aqui, traz para a gente a seguinte afirmativa: o álcool e as drogas são a maior causa da violência. O álcool e as drogas são fatores de risco associados à violência. São desinibidores, agravantes para a situação, mas não configuram condições para o surgimento da violência. Pessoas que não bebem, elas podem ser violentas. E pessoas que bebem não necessariamente o são. O nosso quarto mito, muito comum, é que mulher gosta de apanhar. É muito comum você ouvir isso. Trata-se de um mito de banalização da violência contra as mulheres, sobretudo quando a mulher permanece nos relacionamentos após um ou vários episódios de violência. Essa atitude, ela se explica a partir da análise do contexto da violência e muitos fatores podem contribuir para que a mulher permaneça em um relacionamento abusivo, entre eles, porque está inserida no ciclo de violência, com crenças anestésicas sob ameaça e dentro de um contexto oscilante. Então, essa mulher está envolvida dentro de um relacionamento doentio. O quinto mito, muito comum, é que mulher espancada é masoquista. É muito comum a gente ouvir isso. Ou seja, culpar a mulher é uma estratégia banalizadora, fruto da estrutura machista e patriarcal do nosso país. Ninguém gosta, gente, ou deseja sofrer ou apanhar. O sexto mito popular, muito comum, é: se você não sabe por que bateu na sua esposa, não se preocupe, ela sabe. A ideia de disciplina, de correção, ela é muito utilizada normalmente para se justificar de forma inadequada a violência, que na verdade nunca possui reais justificativas, não possui nenhuma justificativa. Ou seja, perpetua-se a crença de que se a mulher fez algo errado, ela merece o abuso, ela merece apanhar, ela merece ser corrigida, é esse o sentido. O nosso sétimo mito traz para nós que homem que bate em mulher é louco. Bom, já ficou demonstrado que há um pequeno percentual de agressores que apresentam verdadeiramente problemas mentais ou patologias psíquicas, Óbvio, a gente não vai excluir todo mundo do bolo. Em verdade, a violência ela é caracterizada por um ato consciente. A pessoa tem plena consciência da violência que está cometendo, com a finalidade de obter controle e poder na relação. Nosso oitavo mito diz o quê? Traz para nós: tapinha de amor não dói. Essa, então, é a que a gente mais ouve, Pesquisas mostram que mulheres em situação de violência passam grande parte do seu dia, da sua convivência, negociando a não violência. O sistema de saúde, ele suporta graves consequências da violência na vida, no corpo e na mente das mulheres. O nono mito diz o seguinte: mulheres costumam mentir que foram estupradas. Então, ao contrário do que afirma esse mito, mulheres não costumam mentir. Elas tendem a ocultar por vergonha, por medo, por impunidade do agressor, por medo de sofrer algum tipo de preconceito, da sociedade. Então, essa crença acaba fortalecendo também a tendência em a mulher se sentir culpada e responsabilizada pelos abusos sofridos. Nosso décimo mito diz o seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa todo mundo sabe. Apesar de aparentemente ultrapassado, esse mito ainda ele é muito frequente. Vizinhos e vizinhas, familiares e amigos e o Estado se omitem frente à situação de violência conjugal. Ainda falta a internalização social da ideia de que todos e todas, inclusive e principalmente o Estado, são responsáveis sim pela prevenção e erradicação da violência contra as mulheres. O 11º mito, então, diz que violência contra a mulher é um fenômeno raro. Mais uma tentativa de minimizar a prioridade em medidas de controle, prevenção e combate à violência contra a mulher.
Contrariamente a esse mito, a Central de Atendimento à Mulher, quer dizer, o LIC 180, né, registrou de janeiro a outubro de 2015 31.432 relatos de violência física. 49,82%, ou seja, 19.182 relatos, foram relatos de violência psicológica. 30,40%, ou seja, 4.627 relatos, foram de violência moral, entre outras. E com isso, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Nós encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da disciplina. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!